comum antigamente, na década de 70, era muito comum pessoas, mestres pentecostais fazerem isso nas igrejas tradicionais. Eles entravam sorrateiramente e ali aos pouquinhos eles iam observando as coisas, o modo de funcionamento da igreja, e então iam engendrando às escondidas em reuniões nas casas, em reuniões de oração nos lares, às escondidas, eles iam engendrando suas doutrinas. Quando o pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, o pentecostalismo se instalou sorrateiramente em 1910 numa igreja batista em Belém do Pará. 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles se infiltraram na igreja batista dizendo que eram pastores batistas. E era mentira. Eles tinham sido expulsos da igreja batista nos Estados Unidos. E eles se infiltraram como pastores batistas, como episcopos, mas não estavam eles diziam que vieram praticar a episcopê, mas era mentira. Eles estavam praticando a catascopê, espiando, e começaram então a conquistar, furtar os corações das pessoas, e aquela igreja foi terrivelmente abalada por esses 2 homens, quase foi destruída por eles. Eu tenho aqui comigo uma carta escrita por uma testemunha ocular, um dos líderes da igreja batista de Belém do Pará naqueles dias, em 1911, o nome dele é Raimundo Nobre. Ele escreveu uma carta ao jornal batista da época, descrevendo o que aqueles homens tinham feito na igreja. Irmãos, é simplesmente aterrador o que eles fizeram. Eles destruíram totalmente aquela igreja, se aproveitando de uma viagem do pastor da igreja que se ausentou por mais de 5 meses. Eles se aproveitaram da ausência dele e começaram então a trabalhar a fim de engendrar naquela igreja as suas mentiras. E quase destruíram aquela igreja. O Raimundo Nobre, o líder da igreja, ficou perplexo. Ele nunca tinha visto um culto pentecostal. Nunca tinha visto. Ele não sabia o que era um pentecostal, porque não existia no Brasil. Não existia. Foram os primeiros que chegaram. E ele narra as pessoas gritando na igreja, as pessoas dançando na igreja, as pessoas berrando e chorando, e balbuciando sílabas desconexas, cantando modinhas, cantando tango na igreja, demônios brigando uns com os outros. Ele diz que ele começou a gritar para que parassem com aquilo, e começaram a gritar mais alto, ele não conseguia superar a voz das pessoas. Dizem que isso não existia porque isso é neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico não faz isso. Quando eu ler a carta, os irmãos verão como era o pentecostalismo em 1910, quando chegou aqui. Não existe pentecostalismo clássico, é tudo igual. Belém, 19 de junho de 1911. Prezado irmão e relator, como sabeis pela correspondência do irmão João Jorge de Oliveira, inserida no número de 20 de abril do corrente, na ausência de nosso muito estimado irmão missionário Eurico Nelson, ficou o abaixo assinado como encarregado do trabalho de evangelização desta igreja e do Castanhal. Devo dizer-vos que os cultos internos e externos desta igreja iam sempre em progresso, pois eram bem frequentados e com bastante atenção. E sem que houvesse oposição de pessoa alguma, a igreja trabalhava em perfeita paz com Deus. Porém, pela experiência de 18 séculos pela qual tem passado a igreja do Senhor, sabemos que exatamente quando elas vão mais prósperas é que Satanás se introduz manhosa e sorrateiramente dentro delas, procurando aniquilá-las. De veras, o último assalto que Satanás fez à igreja do Senhor aqui foi o mais astuto e perigoso de todos. O caso é que, há uns 5 meses atrás, chegaram aqui da América do Norte 2 homens suecos que se diziam mensageiros do Evangelho. E antes de bem conhecermos tais pessoas, conseguiram elas captar a simpatia dos irmãos JJ de Oliveira e Eurico Nelson, apresentando-se-lhes muito desejosos de trabalharem para o progresso da causa do Senhor neste lugar. Na sua boa-fé, os ditos irmãos Oliveira e Nelson
apresentaram os tais indivíduos à igreja, que naturalmente, com tão boa apresentação, logo os recebeu sob a condição de eles trazerem as cartas demissórias das igrejas a que pertenciam. Cartas que, afinal, nunca chegaram. Logo que estes homens começaram a falar o nosso idioma, começaram a vender Bíblias e de casa em casa dos crentes iam fazendo orações, lendo alguns trechos da Bíblia concernentes ao dia de Pentecostes, a Cornélio, etc. Pediam também que os crentes se unissem em oração com eles assim que acabava o culto público, etc. Com estas e outras artimanhas, foram ganhando os corações de muitos crentes, como fizera o príncipe Absalão. Veja, 2 Samuel 15. Começaram também a reunir-se em casa de uma irmã cujo marido é marítimo, não se achando em casa. Depois de 5 dias de orações e jejuns, correu rapidamente a notícia de que aquela irmã havia sido batizada com o Espírito Santo e com o fogo do céu, e que, como prova, lhe tinha sido concedido o dom de falar diversas línguas. Sendo isto para nós muito estranho, logo depois do nosso culto de quinta-feira, 8 do corrente, dirigimos-nos, eu e diversos irmãos, para o bairro da Cidade Velha, onde mora a referida irmã, e ao entrarmos em sua casa, fiquei de veras surpreendido como em tempo nenhum vi aquela irmã, que é brasileira, tendo os joelhos no soalho, as mãos postas na frente bem erguida e olhos fechados, articulando com rapidez sons que ninguém podia harmonizar e entender. Nem sabemos se aquilo era qualquer linguagem. Na mesma ocasião, muitos outros de joelhos, choravam uns, outros oravam, outros cantavam e outros liam. De repente, uma irmã começou a tremer, como se sofresse de maleitas, a gemer até que ficou sem sentidos. Seguindo-se a esta crise outra, na qual ora cantava hinos, ora modinhas, inclusive o tango. A este momento, diziam, suscitara-se um debate entre os dois espíritos que tomavam conta das pessoas. A primeira pessoa, que tinha o espírito, dizia que tinha o dom de discernir espíritos e por isso conhecia que o outro espírito era o de Beelzebul. Enquanto a outra respondia, ora dizendo que era mesmo espírito de Lúcifer, ora que era de Cristo. Essa cena revoltante durou 3 horas, depois do que cada um foi para sua casa. Creio que, como eu, muitos de que comigo a presenciaram não dormiram naquela noite. No dia seguinte houve um culto externo, onde, por mandado de um dos tais doutrinadores, um espírito se manifestou numa das 2 pessoas mencionadas. Fiquei de veras envergonhado de semelhante escândalo público, mas não me achei com coragem de me opor para não fazer ainda maior confusão aos incrédulos. Logo que o culto findou, eles convidaram os crentes para o templo de nossa igreja. O que então se deu é indescritível. As 4 pessoas actuadas cantavam, riam, choravam. Todos os outros irmãos que se achavam presentes sofriam uma agonia terrível, até que não pude suportar mais. Levantei-me e fiz sinal de silêncio e comecei a falar aos crentes sobre os falsos sinais que haveria nos últimos tempos. Porém, as pessoas actuadas fizeram uma balbúrdia tamanha em cima de mim que, por mais que eu gritasse, elas mais gritavam. E como não me fosse possível fazer sobressair a minha voz, fui forçado a calar-me e aconselhar aos crentes a se retirarem, do que alguns me atenderam. No dia seguinte, eu e outro irmão, como não sabíamos notícias do irmão Nelson, passamos telegrama para o irmão JJ de Oliveira e para o irmão pastor do Maranhão, pedindo providências urgentes. Fui nesse mesmo dia à tarde fazer a pregação na igreja do Castanhal e voltei no domingo de manhã para pregar aqui na igreja. E tanto na pregação da manhã como na da noite fui rebatido por um adepto da tal heresia. Esta doutrina diabólica ia se alastrando rapidamente e vi que em poucos dias, se não tomássemos posição de verdadeiros crentes batistas, ficaríamos sem igreja batista na capital. Terça-feira 13 do corrente, depois do culto de oração, convoquei a igreja em sessão extraordinária, na qual foram cortados
todos quantos se manifestaram adeptos da heresia, sendo o número total dos eliminados 17. Como estamos em tempos trabalhosos, combinei com a igreja termos uma série de conferências e orações que terminaram ontem, as quais, embora pouco concorridas, deram bons resultados. Os crentes se acham novamente prontos para o trabalho. Sem outro assunto, peço a todos os amados do Senhor as suas orações por nós aqui. Vosso irmão na fé, Raimundo Nobre. O comportamento daquelas pessoas, irmãos, Raimundo Nobre, ele diz, eu nunca vi em toda a minha vida algo igual, eu nunca vi em toda a minha vida algo assim, nunca vi. Como aconteceu? Eles fizeram isso, entraram sorrateiramente e engendraram ali suas mentiras e quase destruíram aquela igreja ainda existe hoje, mas o Senhor protegeu, guardou, está lá firme e não foi devastada totalmente por aqueles homens.